colocar para gravar. Matheus Luiz. Pamela. Eu estou na chamada do segundo ano, tá? Pamela, segundo ano A. Pamela faltou. Pedro Henrique de Castro. Presente. Pedro Otávio de Faria. Pietro. Cadê o Pietro? Pietro sempre vem. Cadê ele? Mas faltou hoje? Rodrian. Valdir. Vitor Antônio. Vitor Oliveira. Bertozzi. Presente. Agora deixa eu olhar para o segundo B. Segundo B. Cadê você? Segundo B. E aí, povo, vocês estão bem? Estão na paz do Senhor Jesus? Bom, não. Bom demais aí. Sextou, amigo. Ô, Amin, você fez a Tá lista gravando, hein? do Tá segundo gravando. B? Hã? O quê? Você fez a lista do segundo B? Tem a lista de segundo B. Aqui, gente, eu não tem dever hoje, viu? Para a semana que vem. Não consegui encontrar nada da filosofia da linguagem, não consegui encontrar nada. Só tem a única coisa de filosofia da linguagem que tem é do Wittgenstein. Nossa, essa camisa que eu coloquei, eu acho que está tão tempo guardada que está me dando uma coceira. A única coisa que eu encontrei foi de Wittgenstein. Só. Nem um livro você encontrou a filosofia da linguagem. Vamos lá. Hoje é 26, né? 26/6. 26/06. Vamos lá, chamada para o segundo B agora. Alice Lima. Presente. Ana Clara Silva. Presente. Ariane. Presente. Arthur Vilano. Presente. Camila Cristina. Presente. Diogo. Faltou, né? Evelyn. Fábio. Fábio é o Ô, Piu-Piu, seu... Piu-Piu. É o Pio. Gabriela da Mata. Presente. Gracinha. Giovana. E a Giovana? Saudade da Giovana? Saudade de todos, na realidade, né? Até dos que eu brigo na sala de aula tem saudade. Heitor. Mas eu briguei por bem de vocês, viu, gente? João Marcelo. Cadê o João Marcelo? Opa. Oi, João. Bom ou não? Bom, ué. Jordano. Júlia. Karen. Caian. Larissa Lara. Luísa Campos. Luísa Presente, amigo. Presente, Larissa. Campos está aí, né? Luísa. Luísa Larissa Bárbara. também. Tá. Luísa Bárbara, presente. Tá. Marden. Maria Eduarda. Presente. Milena Oliveira. Paulo Márcio. Presente. Pedro Otávio. Presente. Roberta. Eu. Sofia. Eu. Tiago. Vitor Augusto. Vitor Augusto, faltou? Então, Ô, Amin, você contou o Thiago aí? Tiago José Nery. Contei, porque ele levantou, eu vi que ele fez Ah, o pode. Aham. O Thiago deu o áudio dele é estragado. Ixi. Então, vamos lá, os avisos para essa semana. Não tem como vocês postarem nada lá no coisa, porque eu não consegui nada. Ah, não, mentira, gente. Mentira. Ô, Amin. Tem uma questão Ô, aí. Amin. Eu coloquei só uma questão. Oi. Ô, Amin, você já Oi. fez chamada do segundo A, que eu entrei agora? Já. Deixa eu tirar aqui. Vitor o quê? Vitor Antônio. Hein, gente? Tá escutando, né? É só uma questão. Agora que eu lembrei, gente. Ô, cabeça ruim. É só uma questão que eu coloquei, tá? Então é só postar aquela questãozinha lá pra mim no
É P+? Não, P+, não. Eu coloquei no P+, a tarefa. No HD virtual, presta atenção, todas as minhas aulas online, todas, desde quando começou, já é a 12ª, todas estão numa pastinha lá no... Se você entrar lá no segundo ano, você vai ver. Aula do dia tal, do dia tal, do dia tal. São todas as nossas aulas online. Lá tem todas as videoaulas, algumas têm as lives, né, que nós começamos recentemente, e algumas, então, também tem as tarefas, tem tudo aquilo ali que era para vocês fazerem, tá certo? Então, agora, nós paramos a correção de... semana passada a gente só tinha um exercício para corrigir, né? Então, nós vamos corrigir a tarefa que eu postei para vocês de semana passada. Foi essa aqui, não foi? Estão vendo? Sim. Ok. Então, vamos lá. São questões fáceis de compreensão, são questões que eu não coloquei muito... São questões até interessantes. Eu coloquei uma só de Kierkegaard e coloquei mais de Nietzsche, porque a gente tem muita... Nossa, Nietzsche é um cara muito vasto, né? Nietzsche tem muita questão. Por exemplo, agora nós estamos trabalhando nesses temas da filosofia da linguagem, mas a filosofia da linguagem é a primeira vez que eu trabalho, porque eu não tive na filosofia da linguagem, e em nenhuma outra apostila do ano passado, deste ano, tinha filosofia da linguagem. Eu achei interessante por colocar, porque é novidade, mas é uns filósofos que não são cobrados assim com muita veemência. Você não vê. Por isso que eu falei que eu tive dificuldade de encontrar questões para complementar, porque não tem na apostila. Não tem na apostila, não tem insight. É interessante? É. Né? Tentaram solucionar um problema filosófico? Sim. Só que são filósofos ainda não tão reconhecidos, né? Por que que eles são? Eles são reconhecidos no campo da lógica, porque todos os três ali que nós estudamos, o Frege, o Russell e o Wittgenstein, todos os três vão reformular a lógica. E nós nunca tivemos lógica. Quer dizer, eu tive lógica na faculdade, mas para ensinar lógica, não tem como eu ensinar lógica, porque não tem aqui na grade curricular de vocês, não tem na apostila, e se for para começar a estudar lógica, tinha que voltar desde o começo da lógica, que é em Aristóteles, para a gente entender a reformulação do pensamento desses três filósofos. Porque os três vão reformular a lógica aristotélica. E a gente não tem base nem na lógica aristotélica, porque nenhum outro, por exemplo, esse livro novo do primeiro ano, né? Nós finalizamos Aristóteles. Não se fala em lógica, né? Eu acho meio engraçado que vem uma apostila, coloca uns filósofos que trabalham lógica, sendo que a gente não tem domínio, vocês não sabem nem por onde passou a lógica, tá entendendo? É meio ilógico isso, mas tudo bem, tá aí, vamos trabalhar, né? Mas eles são fundamentais para a filosofia? São, mas vocês precisam preocupar porque isso vai cair no Enem, vai cair no vestibular, vai cair no concurso? Não cai. Muito difícil. Se cair, não é sorte, não, é azar. Porque não cai mesmo, tá? Porque eles reformulam, então, a lógica de Aristóteles, tá? Tá claro isso que eu tô falando, gente? Por isso que é importante saber, mas assim, você precisa se matar? Não precisa se matar. Como, por exemplo, no começo do ano, a gente estudou as duas éticas, a ética de Kant e a ética dos consequencialistas lá, né? São éticas importantes? Não, porque o tempo todo você até pode usar isso no vestibular, numa redação, numa forma de escrita. Depois, aqueles contratualistas são a base do pensamento político. Depois nós estudamos esses filósofos todos aqui que nós já estudamos, o Nietzsche, o Kierkegaard, né? o Nietzsche, o Schopenhauer, né? O Nietzsche, você pega o Nietzsche, o cara pega a filosofia e joga ela no lixo e reformula outra filosofia, né? Ele joga no lixo é a filosofia antiga, né? Então vamos lá, porque ele tenta reformular ela. Oi, então alguém me chamando aqui no bate-papo? Bate-papo, deixa eu ver. Bate-papo. Entrei agora, a mim. Dá presença, por favor. Peraí. Isso é do A, né? Pietro.
Ô Vitor, lê para mim, por favor. Questão 1. Questão número 1. Tava dando presença. Peraí, deixa eu consertar aqui uma coisa da Ariane aqui que ela pediu. Questão 1, tá? Isso aí eu acho que, se eu não me engano, já tinha na apostila. Na realidade, ela não tinha na apostila porque eu procurei. A Ariane está com presença, tá bem. Não se preocupa, não. Então vamos lá, lê para mim, por favor, a questão 1. O filósofo dinamarquês Søren Ebbe Kierkegaard identificou 3 estágios distintos ou modos de existência. O processo de passagem de um estágio para o outro não se daria por um processo interligado como se fosse uma promoção. Entre um tipo de vida e outro, não há uma passagem natural, mas uma escolha. Os diferentes momentos da existência estão separados e são diferentes. Assinale a alternativa correta que corresponde aos 3 estágios. Então, ó, não é uma promoção que você ganha de vida, não é uma promoção que você faz na escola, por exemplo, o ano que vem se estende a estar no 3º ano, né? Então, não é um caminho processual, né? Não é um caminho natural que você vai passando, você vai amanhã, hoje é sexta, amanhã é sábado. Não. Tipo, hoje eu estou na sexta, mas é como se eu pudesse cair na quinta novamente, como se eu retrocedesse ao estágio, né? Por isso que eu antigamente falava estágio. Mas toda vez que você faz um estágio, logo você pensa que na hora que você finalizar esse estágio, você vai ter uma promoção, ou você vai passar para um segundo ciclo do seu estágio. E assim você vai sempre evoluindo. E não é estágio, né? Todos os livros antigos escrevem estágio. Esses livros atuais estão falando de estádio. Quando você pensa no estádio de futebol, você pensa que ele está separado lá naquele canto. Depois tem um outro estádio de futebol naquela cidade, que é outro canto. Depois um outro estádio que é no outro canto. Tá vendo? São separados, eles não estão próximos no outro. Tá? Estou usando esse exemplo bobo para você perceber que tem uma separação, que não é um processo natural, né? Não é uma evolução, certo? Então, isso aí, vocês já cansaram de saber quais são os 3 estágios. Empírico das experiências, depois você se torna uma pessoa racional, depois você se torna uma pessoa existencialista, porque percebeu que o seu conhecimento se dá pelo empirismo, pelas experiências, mais depois pelo racionalismo. Não. É o estágio estético, né? da esteses, né? Da palavra estética deriva da palavra... Ai, como que é? Fugiu o nome da minha cabeça. Eu dou aula de arte, não que eu falo sobre isso. Ai, fugiu a definição da palavra estética. Exterior? Não é de exterior. E também quando a gente fala assim, peraí, só um pouquinho, eu vou encontrar. A gente tem uma mania de falar eu vou ali fazer um procedimento estético, né? Como se o procedimento estético... não está aqui, está nesse computador aqui. Peraí, só um pouquinho. Como se fosse o estético algo relacionado à questão do belo, né? Mas peraí, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, coisa rápida. 2020. No ano. Primeira aula de arte. Só para definir a palavra estética. Olha lá, ó, tá vendo? A palavra estética, ela não vem ela vem da palavra percepção. Ela não vem da palavra assim, eu vou ficar... A estética não está ligada à questão de beleza, de sentido assim, eu vou me tornar belo, vou ficar belo. Mas é a percepção que você tem das coisas, tá? Olha lá, ó, a palavra do grego é estesis, que quer dizer percepção. A percepção refere-se àquilo que nos chega pelos 5 sentidos. Tá? Então, só uma complementação de estudo mesmo. Deixa eu voltar aqui aonde que eu parei. Tá. O ético, né? Ético, você sabe o que é um ético, é um momento que você vai começar a ter uma certa maturidade, vai questionar a moral, vai começar a buscar coisas corretas, boas para a sua vida. E o momento religioso, que é aquele momento na qual o homem já passou pelo estético, já passou pelo ético e vira para
para si mesmo, nem precisa para outro, mas para si mesmo, e percebe-se que eu sou a si mesmo, eu sou dessa maneira, eu me afirmo dessa maneira. Graças ao quê? Graças a algo irracional, que me deixa racional, que é a fé em Deus. Né? Então vamos lá, vamos para a segunda questão? Então, a de Kierkegaard nós já estamos mais... Né? Por que eu coloquei isso aí? Porque eu corrigi aquele simulado, né, que eu dei para vocês, que foi a simulado de semana que vocês fizeram semana passada, e eu só complementei com mais algumas questões. Essa questão aqui, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho Pronto. Para lidar com... Deixa eu tirar isso aqui da frente. Para lidar com o tratamento dos valores do pensamento de Nietzsche, o conceito morte de Deus é essencial. Assinale a alternativa que reflete esse conceito. Alguém sabe me explicar por que o Nietzsche declarou a morte de Deus? Alguém saberia me dizer qual que seria a resposta certa? Repete. Você saberia me dizer por que Nietzsche declara a morte de Deus? O que era a essência daquele momento? Que Deus era o centro, né? Lógico, já está um pensamento já não tão próximo à visão teocêntrica mais. Mas quando Nietzsche ele declara a morte de Deus, ele percebe que está se instaurando, né? Ou a igreja, ou algumas religiões, ou algumas como que eu posso dizer? Algumas instituições tradicionais, né, que detinham a moral, o poder, né, o poder moral, eles já estavam se extraviando, perdendo do seu próprio foco, perdendo do seu próprio sentido. Tá? Por exemplo, quando você volta à igreja da Idade Média, que se perde em quê? Vendendo indulgências, né, querendo se enriquecer, né, querendo passar a perna no homem. Então, quando Nietzsche ele declara a morte de Deus, ele declara a perda, né? O extravio, né? A perca, o extravio, literalmente a morte da moral. Aquilo que se afirmava que era certo, que era errado, né? O que era correto para se viver, o homem pregava aquilo, mas ele não vivia aquilo. Então, acontece que ele começa a perceber que o povo vivia de uma falsa moral, de um niilismo, né? De uma moral do nada, porque não te levava literalmente a nada. Você pregava, né? Você falava que tinha que ser aquilo, que você tinha que fazer daquela maneira, seguia daquele jeito, sendo que você não dava nem valor para aquilo. Então, quem mata Deus é o próprio homem. Como que o homem mata Deus? Por que o ser humano mata Deus? Porque ele não segue aquilo que o próprio Deus, né, a pessoa de Jesus Cristo veio, fez, pregou, salvou, converteu, né, fez milagres. E aí a gente acredita que de um Deus superpoderoso, de Deus que salva, que cura, que liberta, né? Nós tínhamos essa visão, só que o ser humano não caminha mais à procura deste Deus, né? Tá claro isso? Assim, não sei se está claro. Para lidar com o tratamento dos valores e do pensamento de Nietzsche, o conceito da morte de Deus é essencial. Né? Assinale a alternativa que reflete esse conceito. A morte de Deus exige o retorno de Apolo e Dionísio? Não, o povo já vivia, só que, né, é a moral do falso rebanho. Né? O povo vivia mais Apolo, fingindo e escondendo Dionísio dentro de si, né? E querendo pregar a Apolo, querendo pregar que o ser humano devia caminhar no caminho da retidão, caminho da ética, né? Não cometer as vontades da carne. Né? A morte de Deus desvaloriza o mundo? Não. O homem que desvaloriza, o homem, né? As próprias religiões que se desvalorizaram. Né? A morte de Deus impossibilita a superação dos valores hoje aceitos?
Não, os valores hoje aceitos já está sendo extraviado, já estava sendo extraviado, tá? Já está sendo perdido. A morte de Deus gera necessariamente o super-homem? Não. A morte de Deus implica a perda das sanções sobrenaturais de valores. Tudo aquilo que a gente acreditava naquele conceito de Deus, né, dos valores, né, pregados pelo próprio Deus, foram se perdendo ao longo do tempo. Né? Então, quando a gente declara a morte de Deus, ele declara que a religião ela já está perdida. Né? Nós estamos seguindo aquilo que a igreja prega, mas que ela prega, mas ela não segue aquilo que ela prega, tá entendendo? Então ela está pregando o quê para nós? Um nada. Nada por quê? Porque ela não segue. Então por que ela prega? Tá? Então se perdeu os valores da religião, né? Então quem mata o próprio Deus? São os judeus? Não, nós que matamos Deus. Não seguindo aquilo que ele fez, ensinou, viveu e praticou aqui neste mundo. Tá claro isso? Oi, Luísa. Você ligou o seu microfone? Alguém quer falar alguma coisa? O Matheus aqui me chamou aqui no coisa. Espera aí. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém entendeu? Entendeu bem essa parte? O que significa a morte de Deus? Amigo, Qual que é a letra certa? Mateus Luiz. Não, o super-homem não necessariamente gera necessariamente a morte de Deus gera necessariamente o super-homem. A gente pensa que a gente está vivendo do nada, né? Uma filosofia do nada mesmo, né? Uma vida do nada. Todo mundo, uma religião prega valores, só que ela não segue. O Estado prega valores, mas ele não segue. Você vê um monte de político roubando. Então, você acha que o Estado vai vir para salvar, vai vir para reter, vai vir para salvaguardar, vai vir para pôr pulso firme. E aí você pensa, nossa, aquele prefeito ali vai ser ideal para a nossa cidade. É um cara reto, é um cara perfeito, é um cara simples, é um cara do povo. Aí o cara vai e rouba tudo e faz maquinações, né? É um maquiavélico na realidade, né? Apronta por trás, né? Faz tudo errado. Então, tipo, quem eu vou acreditar? A morte de Deus era necessariamente super-homem? Não. O super-homem é aquele que sabe, primeiro, acima de tudo, é aquele que saberia controlar dentro de si os dois espíritos, né? O dionisíaco e o apolíneo, né? Não sei se você entendeu. Não é que nós vivemos do nada, do valor do nada, né? Que necessariamente vai vir um super-homem. O super-homem, ele deveria já vir lá na hora que todo mundo ainda vivia puramente a religião. Porque ele deveria virar e falar assim, não, gente, que isso? Está errado você tentar apagar as vontades. E somente submeter a razão como o predomínio maior, como ser maior. Tá? Ô Vitor, por que você está perguntando? Você viu alguma coisa? Você gostaria de falar alguma coisa? Não, tá certo. Mas você está entendendo? Tipo assim, não necessariamente só no momento que está acontecendo esse niilismo, a perda dos valores, né? A perda da religião, a perda do Estado, que vai vir um super-homem que vai vir. Não, o super-homem já deveria ter vindo quando começou a fundamentação da moral cristã, da fundamentação das outras religiões, entendeu? Porque o super-homem é aquele que supera. Supera o quê? Supera a razão, né? Não vem somente ser um ser racional, mas um ser que vem falar que há uma possibilidade de domínio. Ou se não há possibilidade de domínio, há uma possibilidade de você viver o Dionísio dentro de si, né? Sem ser julgado, sem ser condenado, né?
Tá claro isso ou não? Sim. Ô, Vitor, por favor, se você puder, lê essa. Olha, meu tempo está acabando. Deixa eu só ler, só de a gente finalizar essa 3 aqui. Lê essa 3 para mim, fazendo favor. Nietzsche celebrizou-se e tornou-se até venerado por muitos por haver filosofado no dizer comum a golpes de martelo, uma vez que realizou críticas radicais à filosofia de tradição socrática platônica, ao cristianismo e inclusive à ciência. Nietzsche desferiu golpes impiedosos a essas categorias da cultura ocidental. Por quê? Por quê? Por quê? Vamos lá. Eu não sei, eu não lembro a resposta certa, não, mas vamos ver se a gente consegue entrar no consenso aqui. Porque essa cultura platônica, quer dizer, a filosofia platônica, socrática, racionalista, né, cristianismo, né, colocando o corpo como inimigo da alma, né, que a alma que vai para Deus, né, a ciência que usa também de uma forma demasiada na razão, né, e às vezes deixa com que a sensibilidade, os sentidos não domine tanto. Nietzsche deferiu golpes impiedosos a essas categorias da cultura ocidental porque impuseram uma moral de rebanho, capaz de atrofiar a vontade de potência dos indivíduos. Desarticularam a moral histórica, impedindo a vontade de potência subjetiva no Ocidente. Porque essas culturas determinaram a morte de Deus, privando-se da competência de arrebanhar os homens. Por que ele deu o golpe de martelo? Porque elas preservavam a tradição, atrofiando. Quer dizer, preservaram a tradição, atrofiando, consequentemente, a possibilidade de atualização de uma moral universal. Desmotivaram a vontade de potência humana, conforme paradigmas da filosofia e da ciência. O que vocês marcaram no coisa de vocês aí, no trabalho, no dever de vocês? Tem alguém aí? Vocês fizeram essa atividade aí? Marquei letra B, a mim. Letra B? Quem que falou aí? Quem falou? Desarticularam a moral histórica. Não, elas não desarticularam a moral histórica. B não, A, falei errado. É A. Elas não desarticularizaram, né? Elas impuseram uma moral de rebanho, né? Elas impuseram. Ele é o pastor. Quem? A filosofia socrática platônica é o pastor. O pastor, Você ele tá é na maior 3 ou do na que... 4, a mim? Eu estou na 3. O Então pastor, é A mesmo. o pastor, presta atenção, o pastor não é sempre maior, né? Ele não é maior, não é o melhor, né? Presta atenção, ele é o melhor, ele é o maior. E nós somos o rebanho. Então, quem é o pastor? É a razão. Quem é o rebanho? É nós, que somos a capacidade meio que não tão racional, mas mais irracional. Nós seguimos quem? Nós, como ovelhinhas, seguimos o pastor. Quem era o pastor? A razão. Quem era o pastor? Sócrates e Platão. Quem era o pastor? O cristianismo, para os cristãos. Quem era o pastor? A ciência. Então, o que eles colocaram em nós? Eles impuseram a gente aceitar, seguir, viver tudo aquilo que eles, como capacidade racional, como ser racional, tinha. O que eles pregavam, o que eles nos mandavam, fazendo que aquilo que era vontade em nós fosse atrofiado, fosse apagado. Está entendendo? E a gente, então, vivesse subordinado a eles. Tá? Seria, eu acho que seria, então, a resposta da letra A. Tá?
E aí? Faz o outro desse para semana que vem. Vou deixar o outro para semana que vem, sabe por quê? Porque aí eu pelo menos trabalho eu trabalho 2 questões. Pode ser? Pode aí. Eu estou tentando encontrar a resposta certa mesmo. Letra B, pode confiar. Não está falando que é letra B. É letra A. Não, mas qual que você tá falando? A do 3 ainda que eu tô. Ah, não, do 3 é a... Eu tô aqui pensando. Peraí. Moral universal. Ô, Amin, Oi. eu acho que eu marquei a D. Eu não lembro direito, mas eu acho que eu marquei a D. O 0, uma moral de rebanho capaz de atrofiar, preservar a tradição atrofiando, consequentemente. Também, se fosse para ver, ela também estaria certa. Puseram uma moral de rebanho. Não, gente, tá errado. Sabe por quê? A única que prega a moral de rebanho é o cristianismo, tá? Sim. Ô, João, tá errado. É a D mesmo. Todas as 3, elas impuseram uma moral na gente, fazendo que nós atrofiássemos a nossa vontade e seguisse eles. Agora, a única que impõe uma moral de rebanho... Não, aquela interpretação minha também está correta, né? Todos são pastores, mas a única crítica que ele faz de moral de rebanho é do cristianismo, tá? Os outros ele não fala de moral de rebanho, tá? A única crítica que ele faz e chama que o cristianismo faz a moral do rebanho, né? Fazendo com que a gente siga tudo aquilo como ovelhas, né? E aí ele vai e bate na frente dos cristãos, daqueles que estão na frente, como os padres, os pastores, porque eles também, quando a gente fala de um celibato, muito deles morre de vontade com que o espírito apolínico não fosse tão forte e que o espírito dionisíaco sobressaísse. E às vezes muitos, né, pregam que são, desculpa, né, se vocês querem constranger, um bom padre, um bom pastor que é bom, né, que segue a castidade, mas tá vendo? Na frente é um bom pastor, mas atrás faz coisa errada. E aí nós seguimos a quem? Nós seguimos aquele que é bom. Só que ele prega uma coisa e atrás ele não vive aquilo. Por isso que é o niilismo, entendeu? Ele prega um trem e não vive aquilo que ele prega. Então, nós vivemos a moral do nada, porque não está levando a nada. Tá entendendo? A gente está seguindo quem? A uma pessoa que prega uma coisa, mas que não faz. Tá claro? Tá claro essa parte? Tá claro? Deixa eu ver se eu encontro o gabarito oficial dela. Não, calma aí, repete aí que eu não entendi, não. A letra A seria correta? Seria. Só que agora eu lembrei que quando ele se refere à moral de rebanho, moral do rebanho, ele não faz a crítica da moral do rebanho para a filosofia grega e muito menos a ciência. Ele está falando que quem faz essa moral do rebanho é a religião. Por quê? Porque ela põe algo sempre maior. Quem é o algo sempre maior? Né? O pastor. Quem seria o pastor? Seria o padre e os pastores da igreja. Né? Eles que pregam a moral, eles que ditam a moral. Não ditam? Eles ditam a moral para nós. Eles ditam a tradição e a gente segue eles. Só que aquelas pessoas que pregam, né? Aquelas pessoas que pregam, às vezes eles queriam ser rebanho igual a gente, que vive as vontades, deixa com que as vontades às vezes predomina dentro da gente, só que eles não vivem. Né? Quer dizer, eles vivem às escondidas, só que eles não podem colocar a cara, né? Não podem mostrar isso. Por que eles não podem mostrar? Porque eles vão ser julgados. Então, por isso que a gente fala, a gente está vivendo um niilismo. Por que a gente vive um niilismo? Porque tem alguém na frente pregando, só que essa pessoa, às vezes, ela não segue aquilo que ela está pregando. Então, a gente está seguindo esse cara aqui, só que esse cara não vive isso que ele está pregando. Então, a gente está seguindo qual moral? A moral do nada. Porque ele prega
e não vive. Ele prega pra gente e a gente tenta viver. Talvez a gente tente